Você vive fugindo do que te machucou, mas a verdade é que enquanto você não encarar essa dor, ela vai guiar a sua vida sem você perceber. E até que você torne consciente o inconsciente, ele vai comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Isso que eu acabei de falar não foi uma frase de qualquer um dos episódios mais comuns de Tokyo Ghoul. Não é minha culpa. Você tá começando a entender agora? Você fica sentado aí, culpando a si mesmo o tempo todo. Mas fazer isso não vai mudar nada. Você não faz nada pra mudar. É tudo culpa sua. Mas isso é óbvio, não é? Por que isso foi acontecer, hein? Coincidência? Acidente? Destino? Ah, não existe isso de destino. É apenas a combinação de uma circunstância com a outra. E quem é que cria essas circunstâncias? Quem as cria? Você as cria. E sim uma frase escrita por Carl Jung. Mas o vídeo de hoje não é sobre Carl Jung, e sim sobre amor fati, filosofia proposta por Friedrich Nietzsche. Amor fati, traduzido do latim, significa amor ao destino, ou amor ao seu destino. E se a vida chegar em você e decidir que quer acabar contigo, sendo consequência das suas escolhas, você vai ser a pessoa que chama ela para um encontro romântico à luz de velas. E aí vocês vão rir, vão comer e vão se divertir. E depois, você vai deixar que ela acabe contigo de qualquer forma. E não é porque você aceita, mas porque você se viu na posição de coitado da história. E agora resta você escolher o que vai fazer com essa informação que foi jogada no seu peito. E não interessa se você tá jogando altinha e deu um jeito de deixar a bola não cair no chão. Ou se você tá jogando queimado e agora foi eliminado do jogo. Porque ainda é sobre você. Porque amor fati não é aceitar o destino. É amar ele. A gente tem que começar a parar de achar que a vida nos prometeu algo. Porque se nós nascemos com a ideia de que plantar coisas boas vai fazer com que nossa colheita seja boa, o problema é totalmente nosso. Porque a vida não nos prometeu nada. E isso é difícil de escutar. Porque é quase que impossível passar por um momento difícil sem pensar por que eu tô passando por isso, ou eu fiz algo pra me poder merecer isso. Mas a realidade é difícil, porque é dura e é cruel. E diferente do estoicismo, amor fati ensina a amar o seu destino. E não é sobre aceitar ele. É amá-lo, mesmo que seja horrível, ou até que ele seja assim, um meio termo, um bom. Estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que ensina que não somos escravos da impulsividade, das emoções. Você pode sentir, mas você processa e reage de forma neutra, de forma totalmente racional, com o pensamento de, já que eu não posso mudar, eu vou aturar. Já o amor fati se orgulha pelo que aconteceu, porque ele abraça, reage. Se você tem um problema, você aprende a lidar com ele, porque ele não é um sentimento, não é uma filosofia que te limita de sentir algo, ou de ser covarde por não sentir. Ah, Limão, mas eu fiquei filosofando sobre isso semana passada durante meu horário de trabalho. E aí, sem querer, acabei apagando o histórico de 20 anos na planilha do Excel da minha empresa e fui demitido. Bom, se eu fosse seguir por essa lógica de amor fati, eu te daria um parabéns, porque pelo menos agora você pode achar um trabalho que te motive a tá lá. E eu carrego pra mim que esse termo tem um simbolismo de um grande ato de amor próprio, porque somos sempre destinados a sofrer, a sentir dor em um momento da vida. E eu não falo isso porque eu sou uma pessoa negativista, mesmo o Nietzsche sendo conhecido por ser uma pessoa negativista. Mas pra mim, a luz não é nada sem o escuro. E da mesma forma, você não vai saber que tá vivendo uma vida feliz até conhecer a tristeza. O passado pode ter te deixado um sentimento de estar fora dos trilhos. Às vezes você pode nem reconhecer quem você era antes. Mas o ato de se amar, apesar de carregar toda a mágoa causada por frutos das suas escolhas, é um ato admirável. Não porque você virou um estoico que decidiu aceitar o seu destino e pronto, acabou e é isso. Mas sim porque você aprendeu a lidar com ele, aprendeu a amar quem você é. E poder se amar significa amar toda a cicatriz que você tem.
já que poder escolher se elas vão te deixar como um preso no passado, ou talvez até no presente, ou vão ser usadas como motivação, porque para mim isso pode ser considerado uma dádiva. Heráclito e Parmênides tinham uma filosofia que eu posso usar como exemplo. No vídeo passado, para quem assistiu, deve ter percebido que eu falei que é impossível entrar no mesmo rio 2 vezes, porque a correnteza muda, porque a água nunca vai ser a mesma. E às vezes nem você vai ser a mesma pessoa. Mas quem pensava assim era Heráclito. Já Parmênides acreditava que mesmo que a água do rio mude, o rio continua sendo o mesmo, porque a sua essência não mudou. O que muda é só a aparência. Para Parmênides, a verdadeira realidade não é aquilo que percebemos com os sentidos, mas é aquilo que permanece. Ou seja, você pode levar o pensamento de eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolhi me tornar. Porque, de fato, você não é o que aconteceu, você é como você reagiu. Mas, graças ao ser fragmentado que você se tornou, você consegue perceber a mudança e ama as partes que te pertencem. Mesmo que você talvez não goste de quem você é hoje, amor fati é se amar, não amar só seu momento de alegria e euforia, mas também significa abraçar a dor e reconhecer o que precisa ser mudado, porque aí você não precisa se vitimizar diante da vida, porque assim talvez você consiga até buscar um significado maior nela. E isso de amor ao destino pode ser encaixado em vários momentos da nossa vida, porque eu que tô falando posso ter uma visão totalmente diferente da sua que tá assistindo sobre o que significa amor e o que significa amar, porque assim como Kafka, que sentia a frase "fugir do amor porque sabia que ele iria me destruir", comparado ao Dostoiévski, que sentia a frase "corria em direção ao amor porque precisava que ele destruísse quem um dia eu fui". E discutir sobre isso seria tipo tentar escolher um lado no filme 500 Dias com Ela, filme que eu super indico, inclusive. Porque não tinha uma resposta, porque moral de certo e errado não é condizente a todos os casos de amor. Como disse nossa querida Clarice Lispector, todo mundo ama como se fosse a primeira vez que o amor existisse. Mas o fato é que o amor sempre existiu. Então, uma pessoa que está fazendo o básico, ao seu ver, pode significar que está fazendo o mundo aos olhos dela. Eu poderia facilmente vir aqui e tatuar Maktub, que significa estava escrito, ou tinha que acontecer. Mas aceitar o destino não é nada fácil. E amar ele é mais difícil ainda, porque não é algo que está no seu controle, entende? Seria a mesma coisa que eu chegar na pessoa que tirou um pedaço de você, de si mesmo, e fez com que você se odiasse e dizer eu te amo. E às vezes tá tudo bem não aceitar o seu destino e se questionar e perguntar o porquê de tudo isso ter acontecido. Porque isso é normal e isso é humano. Gente, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui e que deixem o like e se inscrevam no canal aí para dar um apoio. Mas no seu ponto de vista, o melhor seria aceitar o seu destino, assim como o pessoal do estoicismo pensa, ou amar ele, assim como disse Friedrich Nietzsche. Mas, se tratando de destino ou não, eu vou citar aqui o que nosso querido Chorão também falou. Se for para viver, que seja de verdade. Porque no final, só os loucos sabem.